Se você já leu a Bíblia, é impossível não se deparar com a impressionante quantidade de milagres realizados por Jesus. Curou cegos, fez o paralítico andar, ressuscitou mortos, multiplicou pães e peixes e até andou sobre as águas. Porém, entre tantos atos poderosos, há um milagre que se destaca como o maior de todos: a morte e ressurreição de Jesus Cristo. Esse milagre não é apenas um evento do passado, mas tem implicações eternas que transformam a maneira como vemos a vida, a morte e a nossa relação com Deus. Jesus nasceu em Belém, uma pequena cidade na Judéia, em uma época marcada pelo domínio do Império Romano. Embora sua vida na terra tenha sido repleta de ensinamentos, curas e milagres, foi sua morte na cruz e sua ressurreição 3 dias depois que mudaram a história do mundo para sempre. Esses eventos são o ponto central da fé cristã, e sua importância vai além de ser apenas um ato de poder divino. Eles carregam um significado profundo sobre o propósito da vida humana, a vitória sobre o pecado e a morte e a promessa de vida eterna. Por que Jesus precisou morrer na cruz? Essa é uma questão central para entender o milagre da ressurreição. Para isso, precisamos compreender a gravidade do pecado e a separação que ele causa entre o ser humano e Deus. A Bíblia ensina que o pecado entrou no mundo através de Adão e Eva, e desde então, todos os seres humanos nasceram com uma natureza pecaminosa, afastados de Deus. Em Romanos 3:23, Paulo diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. Isso significa que ninguém poderia restaurar a si mesmo ou alcançar a perfeição necessária para estar na presença de um Deus santo. O sacrifício de Jesus foi necessário porque nenhum ser humano poderia fazer esse pagamento por si mesmo. Somente um ser perfeito, sem pecado, poderia pagar o preço de todos os pecados da humanidade. E esse ser perfeito era Jesus. Através de sua morte, ele pagou o preço pelo pecado, não somente de um indivíduo, mas de todos os seres humanos. Ele se tornou o Cordeiro de Deus, como João Batista o descreveu em João 1:29, que tira o pecado do mundo. Porém, o sacrifício de Jesus não foi apenas uma questão de justiça divina, foi um ato de amor. Em 1 João 4:9 e 10, lemos: Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em que Deus enviou seu Filho unigênito ao mundo, para que vivêssemos por meio dele. Nisto está o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou, e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Esse versículo mostra que, mesmo diante de nossa incapacidade de alcançar a Deus por nossas próprias forças, ele tomou a iniciativa de nos amar e oferecer sua própria vida por nós. A crucificação de Jesus foi, sem dúvida, um dos eventos mais dolorosos e significativos da história. A Bíblia descreve a agonia física de Jesus de maneira vívida. Ele foi espancado, coroado com espinhos, humilhado publicamente e, finalmente, pregado na cruz. No entanto, a dor física foi apenas uma parte do que Jesus experimentou. A separação de Deus que Jesus experimentou ao carregar os pecados da humanidade foi o maior sofrimento que ele enfrentou. Esse momento de angústia é representado nas palavras que Jesus proferiu em Mateus 27:46. Meu Deus, por que me desamparaste? Jesus, em sua divindade e humanidade, experimentou o peso de todo o pecado do mundo sobre seus ombros. Ele não estava apenas morrendo fisicamente, ele estava sendo separado de seu Pai, algo que nunca havia acontecido antes. Essa separação foi uma parte essencial do sacrifício de Jesus. Ele tomou sobre si a culpa e o castigo do pecado, a fim de que pudéssemos ser reconciliados com Deus. Em termos práticos, a crucificação de Jesus mostra a gravidade do pecado e o preço que deve ser pago por ele. Não podemos subestimar o quão sério é o pecado e como ele afeta a nossa relação com Deus. Mas, ao mesmo tempo, a crucificação também é uma lembrança do grande amor de Deus por nós. Ele não poupou seu próprio Filho, mas o entregou para que pudéssemos ter vida eterna. A crucificação nos ensina que, mesmo em nossos momentos mais sombrios e em nossos maiores erros, Deus não nos abandona. Ele está disposto a ir até o fim para nos resgatar. O sábado após a morte de Jesus
Foi um dia de luto, medo e incerteza para seus seguidores. Eles estavam profundamente abalados. O homem em quem haviam depositado sua fé e esperança estava agora morto, e o que parecia ser uma tragédia sem sentido parecia ter apagado toda a esperança que haviam encontrado nele. No entanto, esse período de silêncio foi uma parte crucial do plano de Deus. Enquanto os discípulos estavam no escuro, Deus estava trabalhando em algo muito maior do que eles podiam compreender. Essa lição é significativa para os cristãos de hoje. Em momentos de incerteza, sofrimento e silêncio, pode ser difícil ver a mão de Deus. Às vezes enfrentamos períodos em que não vemos a resposta para nossas orações ou as circunstâncias parecem estar fora de controle. Mas a ressurreição de Jesus nos lembra que Deus está sempre trabalhando, mesmo quando não podemos ver. Assim como Ele trouxe a vitória através da morte de Jesus, Ele pode usar nossas dificuldades e provações para produzir algo maior e mais glorioso em nossas vidas. A ressurreição de Jesus é o maior milagre que já aconteceu. Não se trata apenas de um retorno à vida física, mas da vitória definitiva sobre o pecado e a morte. A ressurreição foi a confirmação de que Jesus é, de fato, o Filho de Deus e que ele havia vencido o poder do mal e da morte para sempre. A Bíblia ensina que, através da ressurreição, Jesus conquistou para nós a vida eterna, dando-nos a esperança de que, assim como ele ressuscitou, nós também ressuscitaremos. 1 Coríntios 15, 20, 22. O impacto da ressurreição vai muito além da simples vitória sobre a morte. Ela marca o início de uma nova era, a era da graça e da reconciliação com Deus. Em Romanos 6, 4, Paulo nos lembra que, assim como Cristo foi ressuscitado dos mortos, nós também somos chamados a andar em novidade de vida. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento para ser comemorado. Ela é uma realidade que deve transformar nossa vida diária. Ela nos dá a certeza de que não importa o que aconteça em nossa vida, a morte não tem a última palavra. A vida em Cristo é uma vida de vitória, de esperança e de transformação. Agora você pode estar se perguntando: como a ressurreição de Jesus impacta a minha vida hoje? A ressurreição não é apenas um evento histórico que aconteceu há mais de 2000 anos. Ela é uma realidade que continua a transformar vidas até hoje. Quando Jesus ressuscitou, ele não apenas derrotou a morte física, mas também trouxe a possibilidade de uma nova vida espiritual para todos que creem nele. A ressurreição nos ensina que a verdadeira vida está em Cristo. Ele é a fonte de nossa esperança e força, e através dele, temos a promessa de uma vida eterna. Isso nos leva a uma nova perspectiva sobre a vida e a morte. Muitos vivem com medo da morte, com ansiedade sobre o futuro, mas a ressurreição de Jesus nos dá a confiança de que não estamos sozinhos. Deus está conosco e Ele tem um plano para a nossa vida. A ressurreição de Jesus não é apenas um evento que aconteceu no passado, mas uma realidade que deve moldar a maneira como vivemos agora. Como você vive a vida que Jesus comprou para você? Em Cristo, temos uma nova identidade e um novo propósito. A ressurreição nos chama a viver com uma nova mentalidade, com uma nova visão sobre os nossos relacionamentos, nosso trabalho e nossa missão neste mundo. Por exemplo, na área dos relacionamentos. A ressurreição nos ensina a viver com perdão e graça. Como Cristo nos perdoou, devemos perdoar uns aos outros. Isso se aplica não só aos nossos amigos e familiares, mas até mesmo aos inimigos. Jesus, na cruz, orou pelo perdão daqueles que o crucificaram, e ele nos chama a fazer o mesmo. Isso não é fácil, mas a ressurreição nos dá o poder para viver de maneira diferente, com a perspectiva da eternidade. No trabalho, a ressurreição nos lembra que nossa vida não é definida pelo sucesso ou fracasso mundano. Em Colossenses 3:23, Paulo nos ensina: tudo o que fizerdes, fazei-o de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens. Nossa missão no trabalho não é apenas cumprir tarefas ou buscar promoção, mas servir a Deus e ao próximo em tudo o que fazemos. Por fim, a ressurreição nos chama a viver com esperança. Em tempos de crise, quando o mundo parece desmoronar ao nosso redor, a ressurreição de Jesus nos lembra que em Cristo
temos uma esperança viva e uma promessa de vida eterna. Essa esperança nos dá força para enfrentar qualquer desafio, porque sabemos que a nossa vida tem um propósito maior e o melhor ainda está por vir.